diversos textos de referência para o que nós cremos. Então, aqui é só uma forma resumida de nós contemplarmos. A questão de ser relevante para nós hoje é sem dúvida alguma. Porque, por exemplo, o nosso povo, né, o povo brasileiro, ele subsiste porque ele tem princípios. Você vai fazer uma comparação com os batistas, o povo brasileiro, por exemplo, nós temos uma Constituição Federal, nós temos um Código Civil, nós temos as leis que determinam a vida em sociedade e como ela pode ser mantida, essa sociedade, ela pode ser relevante na sua história, no seu mundo. Então ela tem princípios, ela tem leis. Então, por isso nós falamos muito nesses dias sobre ordem, sobre democracia, porque existe lei, existe princípio. Um povo sem princípios não subsiste. Nós lemos na Bíblia o começo da história do povo de Deus, desde Abraão, Isaac e Jacó. Depois 400 anos no Egito. Por que esse povo não foi destruído? Porque tinha princípios. Depois 40 anos no deserto, entra em Canaã. Por que não foi destruído? Pelos cananeus, porque tinha princípios, tinham leis. Porque ele subsistiu durante todo o tempo, até depois o período de Nabucodonosor, da Síria, dos gregos, que tinham princípios. O povo judeu existe até hoje no mundo e é uma prova evidente da existência de Deus, porque ele recebeu direto de Deus as suas leis, seus princípios. E aqueles povos do Velho Testamento onde estão? Não existem. O povo de Deus é um povo que recebeu princípios diretamente do Criador, do Senhor do Universo, e ele existe e ele existirá até o fim. Nunca será extirpado da face da terra. E esse Novo Testamento, nós, o povo de Deus do Novo Testamento, não é só o judeu, é todo convertido a Cristo Jesus. Então, nós entramos dentro desse povo, nós fazemos parte dentro desse povo. Paulo explicou isso muito bem em Efésios. Capítulo 2, nós fazemos parte agora do povo de Deus pela conversão. Então, nós temos princípios. E, particularmente, nós batistas temos princípios distintivos. É isso que nós estamos estudando aqui. No primeiro domingo, dia 23, nós vimos sobre a autoridade do Senhor Jesus Cristo, que é baseada no direito de criação. Deus nos criou para a sua glória. Domingo passado, a autoridade da Bíblia. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, nós somos estabelecidos na autoridade da Bíblia, a lei de Deus, o princípio de Deus, os princípios de Deus para a nossa vida. Agora, hoje, vejamos aqui. Travou, Ilana? Aí, isso. E se alguém tiver interesse também de ler, é que agora ficou pequenininho aquelas letras aí em cima, né? Entra no site da Convenção Batista Brasileira, lá tem todo o documento, onde você vai ver a declaração de fé, a nossa declaração, e os princípios batistas. Então estão naquele site lá, naquele sítio lá. Então hoje vamos ver princípios da autoridade, da direção do Espírito Santo. Eu me lembro quando menino, ainda quando jovem, a gente podia falar pouco sobre o Espírito Santo. Quem é desse tempo sabe disso, por causa da divisão da Igreja Batista com a Igreja Batista Nacional, que a Igreja Batista Nacional se encaminhou pelo sentido da renovação espiritual, que é ênfase nos dons espirituais, especialmente dom de línguas, e que todo mundo precisava falar em línguas se não tinha o Espírito Santo. Então, isso rachou a convenção. Os pentecostais formaram uma nova denominação chamada Convenção Batista Nacional. Nossa Convenção Batista Brasileira continua pioneira, continua histórica, continua crendo em todos os princípios, inclusive no princípio da direção do Espírito Santo. E eu experimento isso na minha vida desde o começo, quando me rendi a Jesus Cristo. Eu já ajudei uma jovem que era da Batista Nacional
a se reencontrar em Cristo, porque ela achava que não tinha o Espírito Santo, porque não falava línguas. E ela saiu da nossa casa satisfeita, tranquila, não mais com aquele pesadelo de não ser crente. Eu já contei a história dela, que o namorado jogou ela do portão do inferno, lá descendo de Chapada para Cuiabá. Ela se agarrou nos arbustos, o caminhoneiro correu e socorreu ela. E ela não caiu no precipício e não morreu. E ela chegou em casa, contou a sua história muito triste, eu orientei ela dentro da Bíblia, não, você tem o Espírito Santo sim. E tudo que ela contou, mostrei para ela como ela tinha de fato a direção e o Espírito Santo na sua vida. Então esse é um tema muito importante. Eu não vou esgotá-lo hoje só, vamos fazer aqui hoje uma parte sobre isso, porque é muito importante. Como disse, no meu tempo de jovem, a gente não podia falar muito, porque senão já era taxado como pentecostal, se falasse alguma coisa ali fora do quadrado. Mas isso era normal acontecer porque havia tido uma cisão há pouco tempo. Então isso acontece, infelizmente, quando esses movimentos causam divisão, e tem acontecido outras divisões, né? Nós temos acompanhado durante a história. Mas sem nenhum preconceito, com o equilíbrio bíblico, o que é mais importante ao estudar a Bíblia. Eu lembro do meu professor no seminário, ele deu uma ilustração muito boa. Há coisas difíceis na Bíblia, que você é como estar andando em cima de um cavalo. Alguém já andou em cima de um cavalo? De um jumento, um cavalo que, né, dá aqueles trotinhos mais, né? Se você não ficar, o quê? Se não ficar o quê? O que acontece? Cai. Se você perder o equilíbrio, você cai. Ele falou que estudar a Bíblia, você tem que comandar em cima de um cavalo. Você tem que manter o equilíbrio, senão pode cair para a esquerda. É o fanatismo, ou então o ateísmo, né? Na esquerda, né? Ou cair para a direita, que nos casos aqui seria o fanatismo religioso. Então é preciso manter equilíbrio. Por isso que tem uma frase muito popular no mundo que diz que os equilibrados viverão mais. Os equilibrados viverão mais, porque são equilibrados. Então, manter o equilíbrio. Vamos sem preconceito, mas com bastante sabedoria, orientação do Espírito Santo. Então, esse versículo que nós lemos aqui, Jesus falou para a mulher samaritana, vamos dizer juntos? Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. 4:24. Muito bem. Então, esse é o texto básico aqui para nosso princípio, autoridade, direção do Espírito Santo. Agora, uma pergunta. É possível resistir ao Espírito Santo? Irmãos, acham? É possível resistir ao Espírito Santo? Tem gente que fala que é irresistível a graça, por exemplo. Né? A graça é irresistível. Se você é um destinado ao céu, você não vai resistir à graça. Eu acho que as duas coisas estão muito juntas. Sobre graça e resistência à graça, ou irresistência à graça, como resistir ao Espírito Santo. Porque quem convence o pecador de que ele é pecador e que ele precisa da graça é o Espírito Santo. Ele convence do pecado, da justiça, do juízo, como vamos ver dentro desse ponto sobre o Espírito Santo. Então, se alguém resiste ao Espírito Santo, resiste à graça. Esse é um argumento que a gente pode usar, sem dúvida alguma, porque vejamos. Salmo 95, versículo 7 e 8, ele é citado em Hebreus capítulo 3, de 7 a 11, verso 14 e 19, dentro do contexto. O salmista Davi estava falando, no seu tempo, as pessoas estavam ouvindo a voz de Deus e estavam endurecendo o coração, como aconteceu no deserto em Meribá. Lembrando lá dos 40 anos no deserto com Moisés. Então o povo resistiu ao Espírito Santo. E Davi está falando, isso está acontecendo. E o autor aos Hebreus está dizendo também no capítulo 3, o seguinte: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote, ele está falando de Jesus Cristo aqui, que declaramos publicamente Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele merece uma glória maior do que Moisés, assim como o construtor tem honra maior
do que a casa. Porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus. Olha o exemplo de Moisés. Ele foi fiel em toda a casa. Para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Então ele, como ministro de Deus no seu tempo, foi fiel para testemunho de todas as coisas anunciadas. Verso 6, mas Cristo, como filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós. Olha a diferença de Moisés para Jesus. Jesus administra nós como casa de Deus. E isso que é um fator muito importante no Novo Testamento. Do Novo Testamento para cá, o Espírito Santo não habitava o tabernáculo, ou habitava o rei que era ungido, ou o sacerdote separado para servir e ministrar no tabernáculo, ou o profeta que recebia a palavra para anunciar ao povo. No Novo Testamento, cada um de nós é casa de Deus. Essa grande diferença de Jesus em nossa vida, e ele é fiel nisso. Nós, como diz o verso 6, casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Se há um livro na Bíblia que põe em dúvida algumas coisas que a gente diz na nossa doutrina batista e que dá um chacoalhão às vezes, é Hebreus. E ele diz aqui, se conservarmos firmes até o fim. No capítulo 6 ele vai dizer que alguns negaram e voltaram atrás, apostatando da fé, mesmo tendo participado do Espírito Santo. Hebreus é um texto que mexe com aqueles que dizem, eu estou salvo, salvo para sempre, mas estão vivendo no pecado. Deixa uma grande dúvida sobre esse tipo de comportamento. Aliás, quando a gente ministra, a gente tem experiência no ministério pastoral, como eu, vou chegando aos 40 anos, e às vezes a gente conhece bem a vida das pessoas, não só os crentes, mas quando a gente vive numa comunidade, e a gente conhece as pessoas, e quando morre alguém, e às vezes a gente vai lá chamado pela família para fazer o culto fúnebre, mas sabe, há uma coisa muito difícil, a gente fazer um culto fúnebre sem ter a certeza de que a pessoa está no céu. É muito difícil isso. É muito difícil isso. Por causa dessa palavra, nós temos que conservar firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Como diz o verso 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como na rebelião. Estou falando de Massá, citando o Salmo e citando então aquele episódio nos dias de Moisés. Mais à frente, o autor aos Hebreus diz no verso 12, cuidado, para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo. Ele está falando para crentes, irmão. Ele está falando para pessoas que conhecem a palavra de Deus. Ele está falando para o povo que conhece e recebeu a aliança de Deus. Ele está falando, cuidado, para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes, verso 13, exortai uns aos outros todos os dias. É isso que o crente tem que fazer com o outro irmão. A irmã tem que fazer com a outra irmã. Firme, minha irmã. Firme, irmão. Não desanima, não. Eu sei, não está fácil, mas vamos em frente. Eu sei que há tentações, mas vamos seguir firmes. O Senhor está conosco, exortando um ao outro, ajudando um ao outro a permanecer nesse caminho glorioso com o Senhor. E então diz o verso 13, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha o perigo. O pecado tem um trabalho. O pecado tem uma força. O pecado tem um poder de enganar. A palavra de Deus diz aqui,
endurecido pelo engano do pecado. Cuidado com o pecado. Não deixe ele trabalhar a sua mente. Não deixe ele influenciar o seu sentimento. Não deixe ele mudar a sua atitude, o seu comportamento. Verso 14 diz, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, sempre uma condição adversativa, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. Lembra que Jesus disse? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A conjunção aditiva. Vai ser fiel? Dar-te-ei a coroa da vida. Ou, como disse no Evangelho, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, no verso 15, voltando aqui ao texto de Hebreus, ele diz, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, novamente, chamando a atenção, olha, se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. Está falando sobre a atuação do Espírito Santo no nosso coração. É o Espírito Santo que nos orienta, é o Espírito Santo que nos dirige, é Ele que nos conduz até Deus e nos faz viver de uma forma que agrada a Deus. Um outro capítulo importante para entender isso é o de Estevão, lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. É possível resistir ao Espírito Santo? Estevão fala sobre isto. Ele relembra este Salmo 95, ele relembra a dureza do coração lá em Meribá. E ele diz no capítulo 7, versículo 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido. Olha onde o pecado atua. No ouvido e no coração. O coração fica incircunciso, fechado, ele não permite a palavra de Deus entrar. O coração fica endurecido, não permite que a palavra de Deus ache lugar na vida. É o que Jesus ensinou sobre o semeador e a semente que caiu no solo pedregoso, duro. A palavra chega, mas não entra. Aquilo que a gente fala assim, ó, não entra, né? Tinha que abrir assim um buraco, colocar a Bíblia lá dentro e fechar, mas não entra, a pessoa não dá lugar. Coração duro. O Espírito Santo não pode operar num coração duro. Isso porque a pessoa está resistindo ao Espírito Santo. Uma forma de dizer isso é coração endurecido. Então esse capítulo 7, voltando ele, a gente poderia olhar lá no capítulo 6 de Atos, quando escolheram os diáconos, então houve a instrução, como escolher os diáconos, e foi feita uma eleição, entre um dos critérios é que os irmãos deveriam ser de boa reputação, outro critério, cheio do Espírito Santo, entre outros critérios, deveria ser cheio do Espírito Santo, e Estevão foi um desses eleitos, porque a igreja sabia, a igreja havia percebido, a igreja havia reconhecido que Estevão era um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, além de ter sabedoria. E por isso ele começou a discutir com os homens da chamada sinagoga libertos e da sinagoga dos sireneus, dos alexandrinos e outros. E eles não conseguiam resistir à sabedoria com que ele falava e anunciava Jesus Cristo, e provando pelas Escrituras que Jesus era o Messias, o Cristo. Então eles tinham um coração endurecido e eles resistiam à pregação do Evangelho. Eles ouviam os argumentos, eles ouviam os convencimentos, e era o Espírito Santo falando, mas eles resistiam. E o que eles fizeram foi levar Estevão até o Sinédrio. E lá diante do Sinédrio, ele foi julgado. Aí, então tem todo o capítulo 7, a grande pregação que ele ministrou naquele dia, diante do Sinédrio, diante desses homens que estavam resistindo à pregação. E no final nós sabemos o que acontece. Ele com ousadia, ele diz no versículo 51, homens teimosos e incircuncisos de coração.
Ele fala a pura verdade. Vocês são teimosos, vocês são incircuncisos, vocês têm um coração duro, o coração não quer receber. Ele diz assim: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então é possível resistir ao Espírito Santo. Porque eles resistiram ao Espírito Santo, eles apedrejaram Estevão. E antes de morrer, diz o verso 55, Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita. Ele estava se despedindo desse mundo e entrando na sua verdadeira casa, lá a casa celestial. Porque ele era cheio do Espírito Santo, mas os outros eram duros do coração, resistiam ao Espírito Santo. Irmãos, assim também em nossos dias. Nós podemos usar os melhores argumentos que temos, nós podemos usar as melhores escrituras para falar a um pecador, mas se ele for um coração duro, a menos que, como Jeremias, a palavra seja como um martelo que esmiuça e quebra e desfaça, vira pó para Deus fazer ali um coração novo, ele vai resistir, ele não vai aceitar. E Jesus depois falou sobre isso lá no Evangelho, dizendo: não lancem as vossas pérolas aos porcos. As pérolas são o quê? O Evangelho de Jesus Cristo, a pregação santa do Evangelho. Entendendo isso, Paulo depois disse para Tito: olha, ao homem herege. O homem herege é o homem incircunciso, o homem de coração duro, o homem que resiste ao Espírito Santo. Ao herege, ao homem de coração duro, fale uma vez ou duas. Se ele não se arrepender, vai falar para outra pessoa. Não adianta você ficar jogando pérolas aos porcos. Pessoas resistem ao Espírito Santo. Não fica perdendo tempo com essas pessoas. É esse grande ensino de Paulo ao jovem pastor Tito. Vai se dedicar a quem quer ouvir a palavra. Vai ensinar aquele que está com fome de aprender e quer viver realmente a vida cristã. Então, é possível resistir ao Espírito Santo. Agora, Deus é Espírito Santo. Deus, Espírito Santo. O Espírito Santo é um em essência com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo é pessoa divina. Então, esse texto que lê no começo, João 4:24, Deus é Espírito. Então, quando nossa declaração doutrinária, quando nosso princípio diz sobre o Espírito Santo, é porque a Bíblia diz: Deus é Espírito. Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. O Espírito da verdade. O Espírito Santo, diz Jesus, é o Espírito da verdade. Hoje nós vivemos um problema no nosso mundo. Eu descobri recentemente que nós estamos vivendo uma era denominadamente agora chamada de pós-verdade. Eu estava familiarizado até com o pós-cristianismo. Era modernidade, depois pós-modernidade, depois veio o pós-cristianismo que varreu a Europa com essa frase, com essa terminologia. Agora se fala de vivemos o mundo da pós-verdade, que é o mundo da mentira. O mundo da mentira. Mas nós olhamos para a Bíblia diz o Espírito da verdade. Olhamos para o Evangelho de Jesus e diz: eu sou a verdade. Então nós precisamos, meus irmãos, ficar firmes neste princípio. O Espírito Santo é Deus, ele é o Espírito da verdade. Nós não vamos trabalhar com a mentira, nós vamos resistir à mentira. Quando contarem uma mentira, vamos dizer: isso é mentira. A verdade é essa, e vamos dizer a verdade. O crente não pode participar da mentira no mundo. Se o crente participa da mentira, ele se identifica com o diabo. Jesus disse para os fariseus: vós sois filhos do diabo. Porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira. E eles trabalhavam com a mentira, os fariseus. Então é muito séria a questão. Tem crente que não está ligado nisso, no seu dia a dia. O patrão manda lá: fala que eu não estou. O que você faz numa hora dessa se você é crente? Você está lá, o patrão, alguém lá fala, às vezes não é nem o patrão, às vezes alguém dentro de casa: fala que eu não estou.
fala que eu não estou. O que você faz numa hora dessa? Você fala a verdade ou você mente? Amando de alguém? Estamos falando de verdade e mentira. Estou falando de coração íntegro, coração reto, coração que não resiste ao Espírito Santo. Às vezes você vai mentir, mas se mentir você vai ter que fazer o quê? Imediatamente. Senhor, misericórdia, o Senhor sabe que eu menti, eu não queria mentir, eu peço perdão, mas isso não pode ser um vício. Não pode amanhã fazer a mesma coisa. Algumas vezes a gente mente. Por exemplo, quando a gente estuda ética normativa, eu ensinava isso aos alunos na disciplina de ética cristã, e nem sempre a gente vai conseguir entender isso ou concordar plenamente com isso, mas algumas vezes nós usamos a mentira para defender um bem maior, que é, por exemplo, a vida de alguém. Então alguém vem correndo pela rua, se tem uma perseguição, ou esses irmãos que vivem em lugar de perseguição, lembra dos espiões que Moisés enviou para Jericó? E eles entraram em Jericó, e a Raabe fez o quê? Ela mentiu, ela escondeu os espiões, disse, não, já foram embora, para salvar a vida deles, ela mentiu. Então isso em ética normativa é dito como você escolhe o mal menor. Você escolhe entre fazer um mal menor para salvar vida, a vida é mais importante. Então isso é uma coisa assim meio complicada quando a gente estuda ética. Mas isso não pode ser uma coisa usada de qualquer jeito, sem sentido, e sem razão, e sem motivação, que realmente justifique um mal menor. Mas há pessoas que mentem descaradamente, mentem por hábito, mentem por costume. Isso está errado, isso não é ser cristão, isso não é ser um discípulo de Jesus, isso é participar do mundo pós-verdade, é participar da mentira. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Por isso que o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque o mundo não suporta a verdade. Quando nós falamos da verdade, é como Pilatos virando as costas, que é a verdade, e vai embora, porque não quer ouvir, não quer receber a verdade, não quer conhecer a verdade, porque a verdade habita. O Espírito Santo é a verdade, ele habita o nosso coração. E isso faz toda a diferença na vida de alguém, faz diferença na minha vida. Faz diferença na sua vida? O Espírito Santo é uma essência com o Pai. É uma essência com o Pai. E com o Filho é pessoa divina. Isso é uma coisa que algumas pessoas têm dificuldade de entender. Como que o Espírito Santo é uma essência com o Pai e com o Filho. Vamos ver daqui a pouco, são 3 pessoas, é chamado triunidade. A gente prefere usar mais triunidade do que trindade. Triunidade tem mais sentido para o que nós explicamos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os homens cantaram no início do culto hoje, formaram o conjunto masculino, nasceu hoje o conjunto masculino. Irmãos, perdoem porque não deu tempo de ensaiar, a gente ensaiou hoje de manhã só uma vez e agora noite. Mas foi muito bonito porque foi do coração. Nós cantamos a Ti, ó Deus, aqui Deus Filho, o Deus Consolador e Deus Pai, o Deus Triuno. E ele diz, Jesus, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. O Pai, Jesus está falando, ele é o Filho. O Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho acerca de mim. Quando nós entendemos melhor a triunidade, e a gente vai fazer uma oração, a gente fala, ó Jesus, eu peço. A gente vai falar o quê? Vai pedir o quê? A quem? Ah, Deus Pai. Jesus ensinou, né? Quando for orar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino. Nós oramos para Deus. E nós oramos, como diz a Bíblia, no Espírito. É o Espírito que nos conduz a Deus. E nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Então nós não trocamos as pessoas. Nós não vamos orar, bom dia Espírito Santo, Espírito Santo. Nós não oramos ao Espírito Santo. Nós oramos a Deus o Pai. A oração é feita no Espírito. Cada pessoa da triunidade tem a sua função distinta. E então nós oramos em nome de Jesus.
Mas eles são uma essência. E em sua triunidade aqui, então, falando a triunidade, Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Deus revela em três pessoas distintas, mas isso não tem divisão. Quando Jesus fala, eu, Pai, somos um, ele está falando da essência. Mas ele é o Filho. E é por isso que temos dificuldade, às vezes, quando falamos para alguém sobre a morte de Jesus na cruz, e a pessoa fala assim, mas Deus morreu. Ela fala, não, Deus não morreu. Quem morreu foi Jesus, o homem. Deus não morre. Deus como Filho, Deus eterno, Filho de Deus, o Deus Filho, não morreu. Ele somente disse na hora da morte, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O que morreu foi Jesus, o homem. A natureza humana que morreu. Nunca confunda, Deus não morre. Isso é invenção do diabo para enganar as pessoas. Muita gente, crendo que Deus morre, abandonou a fé. Se Deus morre, então Deus não existe. Mas Deus se revela distintamente, por isso quando Jesus manda a gente ir e fazer discípulos de todas as nações, ao batizar, diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a triunidade. Saudoso pastor Davi Gomes, para as aulas de teologia lá no Seminário Betel, no Rio de Janeiro, ele ensinava a triunidade santa, levando uma flor, uma rosa, para a sala de aula. Então ele mostrava para os alunos a rosa. Diz assim, o que vocês veem aqui? Eles viam o formato, há uma rosa ali na frente. Então ele falava, a forma é Jesus. Quando vocês veem Deus, vocês estão vendo Jesus, porque Deus se manifestou em forma humana e ele é o esplendor da glória de Deus. Deus é espírito, como vimos atrás, Deus é espírito. Você não pode ver espírito. Pode ver espírito? Você não pode ver espírito. Ao menos que você acredite em fantasma e você vê fantasma. Eu vi um fantasma. Mas Deus é espírito, você não pode vê-lo. Você não pode vê-lo. Quando Moisés viu, ele só viu o resplendor da glória de Deus. Ele não podia ver Deus, não é possível ver Deus. Quando João no Apocalipse escreve o livro, ele fala da glória de Deus, mas ele não vê Deus, ele fala das luzes, do resplendor da glória de Deus. Deus é espírito, você não pode ver Deus. Mas você pode ver o Cristo, o Filho de Deus, você pode ver, porque ele assumiu a forma humana, e ele tem um corpo glorificado após a ressurreição. Então ele é o corpo, ele é a forma. Bem, mas Deus, você pode dizer, Deus é a cor, você pode ver a cor. Assim como você pode ver o brilho resplandecente da glória de Deus, isso você vai poder ver, a cor de Deus. É como se fosse a cor da rosa, você está vendo a cor. Mas você só está vendo a cor, porque ela está presente ali, como que dizendo, no corpo glorificado de Jesus. Toda vez que Jesus apareceu alguém após a ressurreição, é o corpo glorificado. É como João está descrevendo lá no capítulo 1, com toda aquela característica da glória de Jesus. Então, Deus seria a cor, na ilustração de uma rosa. E o Espírito Santo seria o quê? Tem um corpo, tem a cor. O que mais tem uma rosa, uma flor? Perfume. Você também não pode ver o Espírito Santo, mas você pode senti-lo como o ar que você respira, como perfume. Ele é a essência do perfume de Deus na sua vida. Por isso que Paulo fala que nós temos esse aroma de Cristo. E as pessoas, quando nós vamos pelo mundo, elas vão sentir esse aroma. Não só irão ouvir as palavras, ver o que Deus fez na nossa vida, o comportamento da nossa vida que foi transformado, mas elas irão também cheirar a essência desse perfume maravilhoso, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, é uma triunidade, o Deus eterno se revelou como Pai, como Filho e Espírito Santo. Eu vou parar aqui.
seguiremos neste estudo na próxima ocasião, se Deus permitir. Se eu estiver vivo, os irmãos também, se Deus permitir, nos reuniremos aqui para continuar.